Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu abri essa página aí e nós vamos hoje estudar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais no nosso conteúdo de química, tá, gente? Só recapitulando, na última aula nós estudamos sobre estrutura atômica. Nós vimos que todo átomo, né, toda substância é formada por átomo. Átomo é a menor parte, né, de uma matéria. O átomo, ele é dividido em núcleo, e no núcleo eu tenho as cargas, o quê? Eu tenho o núcleo, no núcleo eu tenho os prótons, né, que é o pezinho de carga positiva, e eu tenho os nêutrons. Ao somatório de prótons mais nêutron, eu tenho o número de massa. Do lado de fora, na eletrosfera, eu tenho os elétrons, que têm carga negativa. Nós vimos também que todo elemento químico é representado por um símbolo, como por exemplo eu coloquei um X, e o número de cima representa o número de massa, e o número que fica embaixo representa o número atômico, que é a letra Z, representa o número de prótons, que é a letra P, e representa o número de elétrons, que é a letra E, tá? Vimos também que quando o átomo está em equilíbrio, a mesma quantidade de prótons vai ser a mesma quantidade de elétrons. E vimos também que o valor de Z sempre vai ser igual ao valor de P, tá? O número atômico sempre vai ser o mesmo valor do número de prótons. Hoje nós vamos ver quando o átomo está em desequilíbrio, ou seja, quando a carga de prótons, que é positiva, não é a mesma quantidade da carga de elétrons, que é negativa, tá? Hoje nós vamos ver sobre isso. São chamados cátions e ânions, são as cargas que os elétrons podem ter, ok? Então vamos lá. Quando o átomo está carregado mais positivamente, ou seja, se ele tem mais carga positiva, significa que ele perdeu o elétron. E quando ele está carregado com mais carga negativa, tá? Quando ele está com mais carga negativa, eu vou dizer que ele está carregado eletricamente negativo, tá? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos entender. Tem alguns exemplos aqui e nós vamos conferir junto. Por exemplo, nesse primeiro tópico aí, um átomo de sódio, aqui, ó. Um átomo de sódio tem, ó, Na. Eu posso colocar o número de massa, posso colocar tanto na direita quanto na esquerda, tá, gente? Eu gosto de usar tudo de um lado só, mas ele pode ser usado tanto de um lado quanto de outro. Então, tem aí o sódio, o número de massa dele, que é o número em cima, 23. Um número de baixo, 11, tá? Aí ele tem aí, ó, ele me deu o valor na frente aí, ó. Número de prótons, nós já aprendemos, né, gente? Se perguntar aí qual o número de massa, é 23, que é o número de cima. Se perguntar qual o número de prótons, que é o número de baixo, vai ser 11. Se perguntar qual o número de elétrons, também é o número de baixo, vai ser 11. E se perguntar o N, nós já vimos que nêutron é a continha, o de cima menos o número de baixo, ou seja, o número de massa menos o número de prótons, que no caso aí vai dar 12. Então, percebe-se que o valor de elétrons é igual ao valor de prótons. E isso significa que esse átomo está em equilíbrio. Só que quando acontecer isso aqui, ó, Na, tá vendo sódio? Um sinalzinho de mais. Quando aparecer esse sinalzinho de mais, tá? Significa que esse sinalzinho de mais é chamado de cátion, tá? No cátion, o átomo ele vai perder elétron. É o contrário. Se o sinal for mais, vai perder. Se o sinal for menos, vai ganhar, tá? Outra coisa, esse sinalzinho ele está puro, tá vendo? Não tem número nenhum. Significa que é 1, porque a carga de 1 a gente não escreve, tá? Então, quando tiver o elemento químico só com o sinalzinho 1, significa, com o sinalzinho mais ou o sinalzinho menos, é o valor 1. Então, vamos lá aqui, ó.
Vamos agora a essa diferença da carga. Outra coisa, quando tiver, vou repetir o mesmo elemento químico, tá? Ó, igual tá lá. Então, ó, Na, 23 o número de massa, 11 o número de baixo. Só que agora ele tá com um sinalzinho de mais. Esse sinalzinho de mais significa que ele vai perder elétron, tá? Perder elétron apenas. As outras coisas vai continuar a mesma coisa. Então, você perguntar, qual o número de massa? 23. Qual o número de prótons? Continua sendo 11. Qual o número de elétrons? Ó, se ele tá aqui, lembra que não tem número, é como se fosse 1. Quando eu falo o número de elétrons, seria quem? O número de baixo, que é 11. Só que ele está com a carga mais 1, então vou fazer 11 menos 1, tá, gente? Então, no caso aqui vai ser 10. Por que elétron é 10? Porque esse elemento químico Na, que é chamado de sódio, ele está com cátion positivo, ou seja, cátion positivo significa que ele perdeu elétron, tá? Então, o número de elétron dele, quando estava em equilíbrio, seria o mesmo de prótons, que no caso é 11. Só que aí está me dizendo que ele perdeu um elétron. Então, 10 menos 1, 11 menos 1, 10, tá? E o número de nêutron? O número de nêutron vai continuar a mesma coisa. 23 menos 11, 12. Deu para entender mais ou menos? Então, o que vocês precisam saber aqui, ó? Ó, preste atenção. Toda vez que aparecer o sinal mais, ó, sinalzinho de mais, perde elétron. Quando aparecer o sinal de menos, ganha elétron, tá? É o contrário, mais perde, menos ganha. E é apenas, vai mudar o valor do elétrons. Número de massa, número de prótons, número de nêutrons, continua o mesmo valor que tinha no átomo, independente da carga que perde e que ganha, ok? Porque o cátion e ânion, tá? Que é a carga positiva e negativa, cátion, carga positiva, ânion, carga negativa, vai definir apenas o valor do elétron, ok? Vamos para mais um exemplo. Ó, agora eu tenho aí o cálcio. O cálcio é o elemento químico de símbolo Ca. O número de massa dele é 40. O número de prótons, número atômico, o número de elétron, que é o número de baixo, é 20. Então, se eu perguntar qual o número de massa desse elemento, 40, que é o número de cima. Qual o número de prótons? 20. Qual o número de elétrons? 20, porque não tem nenhum sinal de mais e menos, então é o mesmo valor de próton, 20. Qual o número de nêutrons? 40 menos 20, 20. Ok? Agora, se aqui tem um outro exemplo, ó, o Ca, ele tem uma carga 2 mais. Então, eu repito aqui o 40 e o 20. Porém, agora ele está com uma carga 2 mais. Lembrando que quando é o sinal de mais, é o contrário, perde. Perde o quê? Elétron. Então, aí já está me dizendo que esse elemento químico vai perder quantos elétrons, gente? 2 elétrons, ok? Então, eu calculo tudo bonitinho como antes, sabendo que o valor de elétrons vai mudar. Os outros continuam a mesma coisa. Então, o número de massa, 40. Número de prótons, 20. Número de elétrons, o número de elétrons, quando estava em equilíbrio, era 20. Porém, agora eu vou falar 20 perdendo 2, ou seja, 20 menos 2, né, que é essa carga aqui, vai ser o quê? 18, ok? E o número de nêutrons continua a mesma coisa, 40 menos 20, que é o número de cima, menos o número de baixo. Também deu 20. Percebe que só mudou o valor do elétron, ok? Vamos para mais um exemplo. Vamos tirando print aí se for preciso, né?
do jeito que vocês conseguirem se organizar melhor. Vamos, outro exemplo agora. O alumínio. Alumínio, o símbolo dele é Al. Número de massa dele, 27. Número de prótons, elétron. Número atômico, 13. Aí se eu perguntar qual o número de massa, 27. Qual o número de prótons, 13. Tem carga? Mais? Menos? Não, não tem sinal nenhum. Então, o número de elétrons também vai ser o número de baixo, 13, ok? Número de neutro é 27 menos 13, vai dar 14, ok? Agora, se esse alumínio tiver uma carga 3+, o número de massa continua a mesma coisa, o número de baixo também é a mesma coisa. Agora, ele tem uma carga 3+, mais significa que vai perder elétron. Então, vai ser 13, que era o número quando estava em equilíbrio, menos 13. Então, vamos lá passo a passo. Número de massa não vai mudar, é o número de cima, 27. Número de prótons é o número de baixo, 13. O número de elétrons era 13, porém vai perder 3, então vai ficar com 10. Número de nêutrons. O número de nêutrons vai ser quem? Vai ser 14. Isso mesmo, gente? Tá por ali. Então, entendido isso aí? Então, mais uma vez mostrando aí, apenas modificou o valor de elétrons. Então, agora nós fizemos 3 exemplos mostrando com a carga positiva, ou seja, quando perde elétron. Agora vamos ao contrário, quando ganha elétrons. Tá? Pera aí. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar. Acho que essa apostilinha aqui não tem. Pera aí. Não tem nela aqui não. Pera aí. Vamos lá. Gente, eu achei que fosse... Eu olhei aquele vídeo ali, eu achei que já tivesse um exemplo aqui. Dá uma pausa aqui, peraí. Pessoal, abri na internet aqui um exemplo qualquer aqui, só para vocês verem quando a carga for negativa, tá? É a mesma maneira de fazer, porém, quando lá perdia elétron, aqui vai ganhar elétron, tá? Mas a maneira de fazer é a mesma coisa. Então, vamos lá aqui, por exemplo, ó. Vamos lá, por exemplo, o cloro aqui, ó. Aqui ele já calculou certinho, ó, cloro. Sem carga nenhuma, ele tinha um número de massa 37, né, igual eu estava fazendo lá. O número de prótons, 17, certo? O número de elétrons era 17, o número de nêutrons, 20, ok? Já agora aqui com uma cargazinha menos, menos significa menos 1, tá, gente? Então, aí vai ser como? O número de massa continua sendo 37, o número de prótons 17, porém o número de elétrons, a carga negativa, ele vai ganhar 1. Então, agora vai ser 18, que é 17 mais 1, tá, gente? E o número de nêutrons continua a mesma coisa, 37 menos 17 vai dar 20. Só quero que vocês vejam que quando o sinal for negativo, ele vai somar, tá, gente? Se tivesse aqui, por exemplo, ó, se tivesse menos 2, faria 17 menos 2. Aí o número de elétrons seria o quê? 15. Entendeu, gente? Então,
vai diminuir. Quando tiver menos, ganha elétron. Ou melhor, gente, eu acho que eu falei errado aqui, né? Eu falei menos 2. Menos 2 somaria com 2, tá? Aí seria 19, seria 19 o número de elétrons, tá? Então, presta atenção. Recapitulando. Quando o sinalzinho for de mais, vai perder elétron. E quando o sinalzinho for de menos, vai ganhar elétrons, tá? Vamos fazer atividade hoje sobre isso. Vamos lá.